Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre a agricultura nos países centrais, ou seja, nos países desenvolvidos. Vamos lá? Com o avanço da globalização, a produção agrícola também tende a se mundializar, ou seja, estabelecer-se em cadeias produtivas que envolvem diferentes regiões e integram os mercados, principalmente pela atuação global de grandes empresas transnacionais. Apesar disso, o estudo das práticas agrícolas revela diferenças marcantes entre as estruturas dos espaços agrários regionais, e vamos estudá-los agora, começando pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos encontram-se entre os maiores produtores agrícolas do planeta. Sua produção, além de estabelecer um mercado interno, gera grandes quantidades de excedentes destinados à exportação. Os espaços agrários estadunidenses refletem o expressivo desenvolvimento econômico e tecnológico do país. As condições naturais dos Estados Unidos também são muito favoráveis para a consolidação de sua agricultura no mercado mundial de alimentos. O país apresenta muitas terras agricultáveis, especialmente nas extensas e férteis planícies centrais, com o predomínio do clima temperado, drenados pela bacia hidrográfica do Mississippi-Missouri, região onde o relevo plano favorece a mecanização e o transporte da produção por hidrovias. Os Estados Unidos apresentam ainda expressiva diversidade climática, o que possibilita gerar desde produtos tropicais, ali na região da Flórida ou no arquipélago do Havaí, até aqueles típicos de climas mais rigorosos, como o caso de trigo de primavera, de germinação mais rápida, cultivado nas pradarias de clima frio, na fronteira centro-norte com o Canadá. A força produtiva estadunidense também decorre da ênfase na produtividade que norteou a distribuição de terras ainda no século XIX. Durante a expansão territorial para o oeste, o país proporcionou amplo acesso à propriedade familiar por meio do Homestead Act e da estruturação de seu espaço agrário dividido em distintos cinturões especializados, os chamados belts agrícolas, que seguem as vocações naturais e as tradições históricas de cada região. Existem alguns critérios para a distribuição da produção agropecuária nos Estados Unidos em belts, ou seja, em cinturões agrícolas. Vamos citar alguns deles. Parte do cinturão dos hortifruti-granjeiros e da pecuária intensiva foi instalada perto das regiões urbanas industriais do país, visto que os produtos são bastante perecíveis e precisam estar próximos dos mercados consumidores. Além disso, pela alta tecnologia empregada, essas fazendas são ao mesmo tempo fornecedoras de matérias-primas e consumidoras de produtos industriais. Próximo ao cinturão do leite encontra-se o do milho e o da soja, produtos que compõem as principais matérias-primas para a fabricação de rações. Já a produção de algodão, as culturas cítricas e a fruticultura irrigada seguiram as tradições históricas, especialmente no caso do algodão, somadas às condições climáticas, que no caso é a Flórida, que é um clima tropical, ou na costa oeste, que é o clima mediterrâneo, ideal para a fruticultura irrigada. O cultivo do trigo ocorre em regiões onde o custo das terras já não é tão elevado, sendo comum a existência de grandes propriedades. Próxima à fronteira com o Canadá é produzido um trigo de germinação mais rápida, que é o trigo de primavera, para ser plantado e colhido antes dos rigores do inverno. Tendo em vista que as terras mais férteis do país foram destinadas à agricultura, a pecuária extensiva foi planejada para ocupar os territórios não desérticos do centro-oeste, situados nos vales das montanhas rochosas e nas regiões semiáridas do seu entorno. Os limites climáticos são compensados com a alta tecnologia, assegurando elevada produtividade. Porém, nem tudo são flores para a agropecuária dos Estados Unidos e existem alguns problemas. Com o tempo, se não forem tomados os cuidados necessários, a prática de monoculturas intensivas pode causar a gradativa perda de fertilidade e o desgaste natural dos solos. A solução para minimizar esse problema tem sido a dependência cada vez maior da aplicação de fertilizantes químicos e, mais recentemente, o desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas, capazes de suportar a adoção crescente de insumos artificiais.
O país que muito se utiliza desse modelo, bem como propaga, incentiva, encontra resistência para comercializar seus produtos geneticamente modificados, os transgênicos, em certos mercados, como por exemplo o europeu, o japonês, que apresentam restrições à importação destes por considerá-los potencialmente perigosos à saúde. As práticas agrícolas estadunidenses elas se refletem nas controvérsias que envolvem a dieta alimentar predominante no país, considerada por muitos nutricionistas pouco saudável, que é o consumo em excesso de comida do tipo fast food, McDonald's, Bob's, Burger King, e alimentos calóricos industrializados com alto teor de gordura e sódio. Estudos apontam a relação direta entre esses hábitos e a elevada ocorrência de doenças tanto digestivas como obesidade na sua população. Os Estados Unidos, tal como ocorre aqui no Brasil, apresentam elevado índice de concentração fundiária se comparado aos países europeus. No caso estadunidense, muitas fazendas pertencem a grupos empresariais agroindustriais transnacionais. E tem ocorrido também um esvaziamento populacional, observado ali no espaço rural, que contrasta com a elevadíssima urbanização do país. Bom, pessoal, a tradição da agricultura europeia está fortemente associada à existência de pequenas e médias propriedades que, embora também empreguem alta tecnologia no plantio, são em muitos casos administradas com mão de obra familiar. Atualmente, no espaço rural europeu, revela uma tendência para as fazendas multifuncionais. O que são essas fazendas? São propriedades que se destinam a desenvolver atividades não tipicamente rurais ou até não remuneradas pelo mercado. Recebem subsídios estatais para preservação ambiental, paisagística e cultural, entre outras modalidades. Nesse modelo, as famílias tendem a buscar fontes complementares de renda fora da agricultura, investindo, por exemplo, no turismo rural e em atividades de conservação ambiental, ou ainda dedicando parte de seu tempo a outras modalidades de trabalho, muitas vezes de caráter urbano. Embora as exportações agropecuárias sejam significativas, o mercado interno europeu merece destaque. Além disso, ressalta-se a existência de fortes restrições ao cultivo de plantas geneticamente modificadas, que, salvo raras exceções, somente entram no mercado do continente europeu por meio de importação sob a supervisão de agentes reguladores. Essas características se dão principalmente porque, buscando estabelecer princípios comuns ao abastecimento agrícola no continente, foi criada a PAC, a Política Agrícola Comum, em 1962, que visa garantir a autossuficiência alimentar da União Europeia e a sobrevivência econômica de seus agricultores por meio da aplicação de práticas protecionistas. A PAC possibilitou baratear artificialmente os produtos do bloco, uma vez que os preços da terra e da mão de obra são muito altos para competir com produtos similares provenientes de outros países e continentes. Então, a justificativa para a adoção de tais medidas está, muitas vezes, nas rigorosas normas de higiene e segurança alimentar exigidas pela União Europeia. Tanto que seus produtores precisam tomar cuidado com a qualidade da sua produtividade, porque o europeu ele não consome qualquer tipo de produto vegetal, precisa estar em perfeito estado. Sem essas medidas, os produtos agropecuários europeus não conseguiriam competir no mercado internacional com os preços dos produtos provenientes de países asiáticos ou sul-americanos, como por exemplo o Brasil, onde a mão de obra é mais barata, ou mesmo dos Estados Unidos, que reduzem o preço de seus produtos por meio de práticas protecionistas e aplicação de tecnologias com a modificação genética de sementes. Bom, os princípios da PAC conferem importantes vantagens aos produtores europeus, pois garantem a setorização na produção de alimentos no bloco, a maior facilidade para a comercialização de produtos agrícolas dentro do bloco por meio da eliminação de tarifas alfandegárias e estímulo ao consumo pelos europeus de produtos oriundos do próprio bloco, o que já se tornou uma tradição cultural na Europa. Além também da blindagem dos produtos europeus contra a concorrência de outros mercados agrícolas, concedendo, por exemplo, subsídio aos seus produtores. Vale ressaltar, pessoal, que quase todo o território europeu é disponível
é utilizado para a prática agropecuária. A Europa é um continente pequeno, então ela precisa aproveitar cada pedacinho de terra. Poucas são as áreas não utilizadas para agricultura ou para pecuária no continente, e essas áreas se limitam a cordilheiras de montanhas, áreas de clima extremamente frio, um frio muito rigoroso, como as áreas do norte do país ou as áreas de frios da montanha, e as áreas florestais. Tirando essas áreas e as áreas urbanas, toda a área continental europeu do continente europeu é utilizada para a prática agropecuária, fazendo com que assim eles aproveitem muito mais a produtividade por hectare comparados aí a outros países ou regiões do mundo. E falando aqui rapidamente de outros países desenvolvidos no mundo que não têm uma significância tão grande quanto Estados Unidos e União Europeia nessa produção agropecuária, mas tem o seu papel por causa da elevada produtividade. Começando aqui com o Canadá, que apesar das limitações que os rigores climáticos impõem à prática da agricultura na maior porção de seu território, destaca-se a expressiva produção de cereais ao longo de sua fronteira meridional, ali próximo aos Estados Unidos. Já o Japão, por haver poucas áreas para produção agrícola, em virtude de seu território ser em grande parte ou montanhoso e vulcânico ou próximo ao litoral, sua agricultura é praticada com melhor aproveitamento de espaço e apresenta elevada produtividade. Sua produção de arroz e legumes é autossuficiente. No entanto, depende das importações de outros alimentos para garantir o abastecimento interno. Já a Austrália e Nova Zelândia, países que sobressaem mais na pecuária do que na agricultura, especialmente de ovinos. A produção agrícola mais expressiva ocorre na Austrália, apesar de boa parte do seu território ser desértico, com destaque para o cultivo de frutas e vinhedos nas áreas mais meridionais, mais ao sul do país, que tem clima mediterrâneo. E Israel, que apesar de ser um território pequeno, parcialmente desértico, o país se destaca pela elevada produtividade e a organização dos kibbutz, onde se utiliza em muitos casos água do mar dessalinizada para a produção. Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre agropecuária no mundo desenvolvido. Espero que tenham gostado. Curtam por favor o vídeo. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam que me ajuda pra caramba. Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!